Você não perdeu o foco por acaso. Roubaram o seu foco em fatias tão pequenas que você nem percebeu. Não foi num grande colapso, não foi num dia dramático. Foi no gesto automático de pegar o celular por reflexo. Foi em só 2 minutinhos. Foi em abrir uma rede social no meio de outra coisa. Foi em trocar o desconforto de pensar pelo conforto de deslizar o dedo. E de repetição em repetição, seu cérebro foi aprendendo uma nova regra. Tudo que não entrega estímulo rápido demais parece lento demais, difícil demais, chato demais. É assim que o vício em celular se instala na vida de muita gente. Não como um vício que parece grave, não como uma droga que assusta, mas como um hábito normalizado, socialmente aceito, até incentivado. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque quando todo mundo está preso, ninguém parece preso. O problema é que as rolagens curtas não estão apenas ocupando seu tempo. Elas estão treinando o seu cérebro a rejeitar a profundidade. E quando isso acontece, você não perde só produtividade. Você perde presença, perde paciência, perde prazer em coisas normais, perde tolerância ao silêncio, perde capacidade de continuar. É por isso que tanta gente hoje se sente com o cérebro cansado, sem ter carregado peso nenhum. Porque o cansaço não vem só do esforço, ele também vem da fragmentação, vem de interromper a própria atenção tantas vezes que a mente nunca mergulha de verdade em nada, vem de viver em estado de microdistração permanente, vem de trocar descanso por estímulo e depois chamar isso de pausa. E aqui está a parte que quase ninguém entende. O problema não é apenas o excesso de tela, o problema é o tipo de cérebro que esse excesso vai formando. Quando tudo vira estímulo rápido, shorts, TikTok, Reels, cortes, notificações, vídeos de 15 segundos, micropicos de novidade, o seu sistema interno começa a se adaptar. O cérebro aprende que recompensa boa é recompensa imediata, que esforço longo é caro demais, que tédio é intolerável, que qualquer tarefa sem brilho instantâneo merece ser abandonada. Na prática, isso destrói 3 coisas ao mesmo tempo: atenção, prazer e tolerância ao tédio. A atenção é a primeira a pagar o preço, porque foco de verdade exige continuidade, exige sustentar a mente numa direção por tempo suficiente para ela atravessar a resistência inicial. Mas a rolagem infinita treina exatamente o oposto. Ela treina troca, treina salto, treina dispersão, treina busca constante por novidade. E um cérebro acostumado a esse ritmo começa a estranhar qualquer atividade que não o alimente a cada poucos segundos. Aí você senta para estudar e sente agonia. Vai ler e a mente escapa. Tenta trabalhar e abre outra aba sem motivo. Assiste algo e pega o celular no meio. Conversa com alguém e sente o impulso de checar a tela. Não porque você é fraco, mas porque sua atenção foi sendo reconfigurada para viver em superfície. A segunda coisa que paga o preço é o prazer. Porque muita gente acha que dopamina significa prazer, quando a história é mais traiçoeira do que isso. Dopamina está muito mais ligada à expectativa, à motivação, à perseguição de recompensa. É o sistema que ajuda seu cérebro a dizer: isso aqui vale a pena. E o que as plataformas fazem? Elas vivem alimentando esse sistema com recompensas rápidas, curtas, imprevisíveis e infinitas. Um vídeo é sem graça. O próximo pode ser melhor. O próximo pode te chocar. O próximo pode te ensinar algo. O próximo pode te fazer rir. O próximo pode te distrair da ansiedade. O próximo pode aliviar aquele vazio que você nem queria encarar. É essa promessa constante que te prende. Nem sempre pelo prazer em si, mas pela possibilidade do prazer, repetida 1000 vezes por sessão. O resultado é cruel. O cérebro começa a achar pouco atraente tudo que oferece recompensa lenta. Livro perde graça, estudo pesa, trabalho profundo parece opressor, conversa longa parece exigir demais. Até momentos simples da vida começam a parecer insuficientes. E isso é assustador, porque significa que seu sistema de prazer foi sendo educado a rejeitar a vida real. A terceira coisa que desaba é a tolerância ao tédio. E essa talvez seja a perda mais subestimada de todas. Porque o tédio não é um inimigo. O tédio é a porta pela qual a profundidade entra. É um intervalo em que a mente desacelera o bastante para mergulhar. É o vazio inicial que você precisa atravessar antes do foco aparecer. Só que se toda vez que esse vazio surge, você mata ele como celular, seu cérebro aprende que qualquer microdesconforto precisa ser anestesiado imediatamente. Então esperar incomoda, fila incomoda, silêncio
Silêncio incomoda, almoço sem tela incomoda, caminhada sem áudio incomoda, 5 minutos sem estímulo incomodam, e a pessoa começa a viver fugindo de qualquer espaço interno onde poderia finalmente se reencontrar. É aqui que o vício em redes sociais deixa de ser só um problema de hábito e vira um problema de estrutura mental, porque você não está apenas consumindo conteúdo, você está ensinando seu cérebro a não suportar a própria realidade sem uma camada de distração por cima. E os sinais de que seu foco já foi reconfigurado pelo celular são mais claros do que parecem. Você pega o aparelho sem perceber, abre uma rede social no meio de outra tarefa e depois nem lembra por quê. Sente dificuldade de concentração em coisas que antes eram normais. Lê, mas não absorve. Assiste, mas já quer acelerar. Trabalha, mas precisa de múltiplas pausas que não descansam. Fica inquieto quando o ambiente fica silencioso demais. Tem dificuldade de ver um filme inteiro sem checar a tela. Sente resistência exagerada para iniciar tarefas simples. Precisa de estímulo constante, até para descansar. E talvez o mais importante, começa a achar que o problema é a sua personalidade. Você diz, eu sou disperso, eu sou ansioso, eu sou viciado em estímulo, eu não consigo focar. Mas muitas vezes isso não é identidade, é condicionamento. É um cérebro treinado por tempo demais para funcionar em modo de captura. E isso também explica a procrastinação digital. Porque no fundo, o celular não serve só como entretenimento, ele serve como fuga. Você não adia apenas a tarefa, você adia a sensação que a tarefa provoca. A fricção inicial, a insegurança, o medo de não render, o desconforto de começar, o peso de sustentar a atenção. E como o celular oferece alívio rápido, o cérebro cria uma associação quase automática. Desconforto entra, tela entra junto. Esse é o ponto em que a dependência do celular deixa de parecer um costume e passa a virar um sistema de escape emocional. Você está entediado? Tela. Ansioso? Tela. Travado? Tela. Cansado? Tela. Sem vontade? Tela. Com medo? Tela. Sem saber por onde começar? Tela. E cada vez que isso acontece, você reforça a ideia de que o desconforto não deve ser atravessado, e sim anestesiado. Só que foco verdadeiro nasce justamente da capacidade de atravessar o desconforto inicial sem fugir. Por isso, força de vontade, sozinha, quase nunca resolve. Porque você não está lutando apenas contra um hábito ruim, está lutando contra um ambiente inteiro desenhado para capturar sua atenção, e contra um cérebro que já aprendeu a buscar recompensa rápida como rota padrão. Pedir que a pessoa simplesmente tenha mais disciplina nesse cenário é preguiça de entendimento. Se você quer recuperar profundidade mental, precisa parar de confiar apenas na intenção e começar a redesenhar o sistema. A primeira mudança é criar atrito real, não simbólico, real. Tirar aplicativos da tela principal, desativar notificações que só existem para te puxar de volta, deixar o celular longe do alcance físico em blocos específicos, parar de levar o aparelho para o banheiro, para a cama, para a mesa, para todo o vazio da rotina, definir momentos de uso, em vez de usar o dia inteiro tentando parar na hora certa, porque quem depende do autocontrole em ambiente de captura normalmente perde. A segunda mudança é treinar de novo a sua tolerância ao tédio, e isso é mais poderoso do que parece. Ficar alguns minutos sem fazer nada não é perda de tempo, é fisioterapia mental, é reensinar seu sistema nervoso a não implorar por estímulo a cada queda de excitação, caminhar sem celular, comer sem vídeo, esperar sem rolar, sentar sem abrir nada, tomar banho sem conteúdo de fundo. São microtreinos que parecem bobos, mas devolvem uma coisa gigante: soberania. A terceira mudança é reconstruir foco em blocos possíveis, não ideais. Um cérebro fragmentado não volta a ler 50 páginas num passe de mágica, não volta a estudar por 2 horas no primeiro dia. O que funciona é recuperar continuidade em doses limpas, 15 minutos de leitura sem interrupção, 20 minutos de trabalho profundo, 10 minutos sentado com uma tarefa sem troca de estímulo. O objetivo inicial não é impressionar ninguém, é reaprender a permanecer. E existe uma quarta mudança que muita gente ignora: recuperar prazer em coisas lentas. Porque enquanto seu sistema interno acreditar que só existe vida onde há aceleração, todo o resto vai continuar parecendo sem graça. Então você precisa reapresentar ao cérebro experiências menos explosivas, mas mais densas, ler um pouco, conversar sem tela, ouvir música sem fazer outra coisa ao mesmo tempo, pensar sem interromper o próprio pensamento. No começo parece fraco, depois volta a ganhar cor.
É assim que a saúde mental digital começa a ser restaurada. Não com uma promessa teatral de detox perfeito, mas com uma reconstrução concreta da sua relação com atenção, prazer e presença. Porque, no fim, recuperar seu cérebro das rolagens curtas não é só usar menos o celular. É recuperar a capacidade de viver sem precisar escapar de si mesmo a cada 5 minutos. É voltar a sentir que sua mente consegue ficar inteira dentro de uma experiência. É conseguir ler sem lutar contra 100 impulsos. É suportar o começo chato de uma tarefa até ela ganhar profundidade. É descansar sem se bombardear. É sentir prazer de novo em coisas que não piscam. É parar de entregar a própria sensibilidade para sistemas que lucram com sua fragmentação. Então, talvez a pergunta certa não seja como largar o celular. Talvez seja outra. Quanto da sua vida mental já foi moldada por um ritmo que nunca foi humano? Porque quando você entende isso, o vício em celular deixa de parecer um detalhe moderno e passa a parecer o que ele realmente é, uma disputa silenciosa pelo formato da sua mente. E a pior parte dessa disputa é que ela quase nunca parece grave no começo. Só parece normal. Até o dia em que você percebe que consegue consumir por horas, mas não consegue sustentar 10 minutos de presença. E isso não é só um problema de hábito, é um aviso.